fazer apanhado de alguns assuntos, presidente. Inicialmente, hoje eu estava acompanhando durante o dia e um tema um dos mais debatidos, não é só aqui no Estado, em nível nacional, é a questão da segurança pública. E hoje foi divulgado pelo secretário de Segurança Pública 17 indicadores os mais importantes da violência no Rio Grande do Sul, e por incrível que pareça, houve diminuição na maioria deles. Eu anotei, fiz algumas anotações, por exemplo, homicídios dolosos, 34% a menos, comparando o mesmo período do ano passado. Latrocínios, que é roubo seguido de morte, 63%, furtos, 16%, furto de veículos, 11%, tudo a menos. Roubo, 22% a menos, roubo de veículo, 11%, e assim por diante. Até os crimes contra as mulheres também diminuiu. Isso significa que, apesar de todas as dificuldades que o governo do Estado tem enfrentado, alguma melhora, algum sinal de melhora já é possível deslumbrar. Nós, e com toda razão, vereador Enio, temos que nos preocupar com a nossa cidade. Temos problemas localizados, notadamente a questão de baderna, enfim, mas graças a Deus crimes mais graves não têm nos acometido por enquanto. Então isso é importante frisar, presidente, que não depende mais a segurança pública só do governo. Todo mundo sabe que o governo do Estado é responsável pela segurança pública. Mas está havendo movimentos e o governo do Estado criou um fundo para buscar o empenho da sociedade civil, e num gesto muito grandioso, também alguns dias atrás, um grupo de empresários de Porto Alegre doaram 14 milhões para a área de segurança pública. Foram comprados 40 caminhonetes para a Brigada Militar, 6 para a Polícia Civil, em torno de 150 mil cada uma. Além de armamento, coletes, enfim. É uma união da sociedade para ajudar na segurança. Porque a violência não escolhe se vai matar o meu filho ou se vai roubar a casa da vereadora Lucilene. A segurança pública não é para A ou B, ou se é para um estudante, ou é para um universitário, ou se é para um pedreiro, ou para um outro trabalhador da indústria metalúrgica. A segurança se faz no global, para todo mundo. E o que falou o empresário responsável, o Leonardo Frasson, eu anotei a frase dele, que é importante que todos tivessem esse consentimento. Ele disse assim, que o gesto deles é mostrar para as pessoas a diferença que faz se cada um de nós, da sociedade civil, tentarmos nos envolver em problemas que a gente acha no cotidiano. Os problemas diários que a gente encontra. Só que, se tu vai pedir alguma coisa, não, isso aí é do governo, isso aí eu não quero me envolver. Enfim, eu acho que a gente está numa outra realidade, presidente. Temos que ter envolvimento muito grande de outros setores, seja de empresários, seja de associações, enfim, é necessário envolvimento. Se não for com recurso, com outros meios, outras ações, mas que temos que ter uma maior participação nesse cenário. Seja com monitoramento em alguns bairros, como é feito, tem várias ações. Nesse cenário, presidente, eu falo aqui também do fundo que o governo pretende criar, e que o vereador Fábio, relator da comissão, deu parecer e pertinentemente levantou uma questão sobre as polícias rodoviárias estadual e federal, né, Fábio? O presidente Kirsch também da comissão foi levantado e realmente não faz muito sentido criar-se um fundo aqui, mas que se vai despender maior recurso para a Polícia Federal ou para a Polícia Rodoviária Estadual. Enfim, foi sanada a dúvida, o parecer da comissão foi dado, o projeto está apto a ser votado, o projeto é bom, é importante, não podemos recuar nesse sentido. E aqui volto a falar da importância da contrapartida dos estudantes que será destinado a esse fundo. Uma série de incoerências havia nessa dinâmica do transporte público. Nunca se agiu com má fé, de nenhum governo, tenho certeza absoluta. Só que estava na hora de alguém
num gesto de coragem, de enfrentar e resolver esse problema, presidente. Eu fiquei sabendo de um levantamento que foi feito aqui pela imprensa, de que um carro, um ônibus que sai daqui para ir para Lajeado, e um que sai de Garibaldi para ir para Lajeado, lá é 25% mais barato. Eu não posso admitir uma van sair daqui da Rua Coberta para ir de tarde para São Leopoldo levando um estudante. O que está acontecendo? R$330 para levar um estudante por dia para São Leopoldo, Novo Hamburgo, não tenho certeza. Aí façamos a conta, nesse dia que a gente sabe, que isso é 330 por semana, 1.200, 1.500 por mês, 5 meses, 5 mil, 6, 7 mil reais por semestre, para levar um aluno, Fábio. O aluno tem direito a estudar? Óbvio que tem. Mas não podemos aceitar dessa maneira, achando que isso é normal. Nós temos que achar, e aqui volto a dizer, a sociedade organizada, através de associações, executivo, o poder legislativo, se for preciso, tem que se achar uma solução, não pode ser assim. O dinheiro público que é arrecadado por todos tem que ser para o bem comum de todos. Aí se comenta, eu comentei na última sessão, de que possivelmente se não vier esse dinheiro da contrapartida dos estudantes, não terão viaturas para os bombeiros e para a polícia. Eu acredito que não vai ter, a menos que os empresários aqui se reúnem e façam um gesto como esse. Porque o executivo não tem como tirar dinheiro da saúde ou da educação básica, que é a sua função, para comprar viaturas para a polícia, para os bombeiros. Então nós temos que parar de querer agradar todo mundo. Todo mundo tem que ter um pouco de responsabilidade. Temos que corrigir as divergências, os absurdos, que claro que a primeira ideia do que foi passado, os valores estavam errados, foi corrigido, mas todo mundo tem que colaborar com esse momento atual que a gente vive. Num país desenvolvido, sério, todo mundo contribui, todo mundo colabora. Não podemos esperar só dos governantes. Eu ia falar aqui na última sessão, também não me esqueci, deu tempo. Eu tenho um sobrinho meu que mora em São João da Ortiga, ele estuda em Passo Fundo, e lá a prefeitura, num gesto heróico, ofereceu 50% do transporte para eles estudarem até Passo Fundo. Um único lugar, um único turno e 50%. Foi a melhor notícia que pôde ocorrer naquela cidade. 50% do transporte pago. Uma alegria imensa em todos os estudantes. Então nós temos que dimensionar a realidade. Claro que no mundo ideal, eu gostaria, se eu fosse prefeito, qualquer prefeito, dar um ônibus leito para os estudantes, fazer um serviço de bordo com lanchinho, com café, mas não é possível, a realidade é outra. Temos que investir em educação básica, temos que investir em segurança. E ajudar os estudantes também de uma forma séria. Mas se otimizar esses recursos, o primeiro semestre foi difícil, vai ser difícil. Mas no segundo semestre eu tenho certeza que dá para evoluir. Quem sabe com o dinheiro, presidente, previsto já para o segundo semestre, numa licitação, numa nova licitação, esses valores cheguem ao valor que já é liberado. Aí não precisa existir contrapartida. Porque se é 25% mais barato em Garibaldi, obviamente que nós podemos chegar a 10% a menos. Se nós chegarmos a 10% a menos aqui, não tem contrapartida. É um cálculo simples. Então, temos que trabalhar nesse sentido. Tá, presidente? Eu vou dar os apartes e depois eu concluo, que eu tenho ainda um outro assunto. O vereador Denir. Quer concluir? Verdade. Obrigado. Eu vou mudar até de assunto, presidente, que é sobre o que eu me manifestei na tribuna também, sobre a proibição de consumo de bebida alcoólica em via pública. Houve muita repercussão no que eu falei, muita divulgação, mas muitas pessoas entenderam errado. Não se quer proibir a venda de bebida alcoólica. Muito pelo contrário. Se vende onde se vende hoje, pode vender aonde for.
o que a ideia que a lei prevê, e eu disse, eu não falei que a gente vai botar, eu disse que eu estudo se não tem que apresentar uma lei futuramente. É o consumo de bebida em local público. A lei proíbe, e eu estava falando para os vereadores Denir, que seguramente se eu conseguir, eu quero ir para Passo Fundo ver como é que é a eficácia da lei, que diz que funciona. É proibir que as pessoas sentem ali na praça com as caixas de bebida, enchem a cara ali, depois deixam sujar todas as garrafas no chão, ou vão lá na rua coberta. Locais públicos, a lei prevê. O consumo, não a venda. Então, essa é um esclarecimento que eu queria fazer sobre essa lei. Não desistir da ideia. Claro que houve muitas críticas, muitos não entenderam e como é de costume, usa as redes sociais para criticar, mas eu não quis ler para não ficar aquele debate inócuo, porque eu acho que quem quer participar de um debate inicialmente tem que entender um pouco sobre aquele assunto. Outros que apoiaram, uns quantos que apoiaram, mas eu acho que é o caminho que nós temos que debater muito aqui, presidente, antes de tomar uma decisão dessa. Mas não desistir da ideia. Ou se melhora, ou se toma uma decisão drástica. É questão do som também dos carros, que tem chegado bastante denúncias para a delegacia lá sobre algazares, badernas, a gente está apurando. Denúncia por denúncia, a gente está indo atrás para tentar minimizar esse problema também. Vereador Denir, por favor. Obrigado, vereador Luciano. Eu vou falar sobre o teu último assunto aqui, as bebidas, que também me manifestei naquele dia. Realmente é isto. Muitos países do mundo, países já de primeiro mundo, bem mais antigos, mais velhos que o nosso, adotam esse tipo de medida. Não pode andar com bebida na rua. Se consome dentro do bar, dentro do restaurante, consome na sua casa, no hotel, menos na rua. Então isso com certeza pode também ajudar a evitar algum atrito, né? O dia de evento, nosso município que temos muitos eventos, no sábado tem um evento aí de motos, um evento importante para o município, trouxe muita gente de fora para cá, mas que temos que nos preocupar com isso sim. Hoje as pessoas andam no limite do seu estresse e qualquer coisinha que você falar talvez é um motivo para uma encrenca. Então acho que temos que pensar assim o que fazer para que não chegamos nesse ponto. E talvez isso seja um caminho. No evento de sábado, muito bom, eu só tenho que fazer aqui um comentário que me falaram, que às 6h15 da manhã estavam passando o som ali no centro. Na cidade, como muitas cidades, trabalham de madrugada, os funcionários chegam 4 da manhã em casa, querem descansar, então acho que nesses eventos temos que ao menos respeitar o direito do outro e começar talvez um pouquinho depois, deixar o pessoal descansar um pouco no nosso município. Então isso também temos que rever. E quanto ao transporte, falei aqui que talvez faltou gestão, as pessoas não entenderam, mas agora estão vendo que talvez realmente faltou um entendimento melhor da associação, se juntar, buscar um entendimento para poder ficar dentro do que o orçamento que o município tinha destinado. Era isso, vereador Luciano. Obrigado, Denir. Presidente, por favor. Sim, colega Baroni. Como já mencionei em outras vezes, eu gosto do tema que o colega traz, que nos traz bastante conhecimento na área de segurança. É importante nós sabermos desses dados. Em relação ao transporte universitário, eu comentei que houve uma série de erros, e com certeza esses erros foram do legislativo, do executivo, das associações, dos estudantes, mas assim, amadurecendo com serenidade, a gente percebe que cada dia está se caminhando no ponto correto. Onde nós queríamos chegar quando aprovamos esse projeto? De que as pessoas tenham o entendimento que 300 mil é para os estudantes também. Esses 300 mil que vão ser tirados, digamos a palavra, dos 3 milhões, é para os estudantes também, porque volta para eles. Só que se for feita alguma coisa, a contrapartida, ou os 10%, acaba se tornando em 2, 3%.
Ou chegou um rapaz e me perguntou, e se nós fizermos uma promoção, ou se nós diminuirmos um ônibus, e se a gente arrecadar mais do que é o valor da nossa associação? Eu disse, bom, é um direito de vocês, é um valor de vocês, é uma verba que vai ficar para a associação de vocês. Então, esse era o entendimento desde o começo. Valorizar o que se tem, poupar, né, valorizar o dinheiro público, diminuir algum ônibus, fazer alguma coisa, e essa contrapartida, esse valor servir para todos os demais, inclusive para os estudantes nesse fundo. Então eu vejo que está faltando muito pouco para a gente chegar no rumo que nós queríamos desde o começo, e sabemos que todo início é difícil, mas já estamos praticamente lá. Obrigada, Baroni. Obrigado, presidente. Fábio, por favor. Iniciando pela questão dos estudantes, eu acho que o nosso principal erro, meu particularmente, nesse projeto, foi talvez não ter me aprofundado tanto no debate com os estudantes. Como eu já mencionei anteriormente, quando eu conversei com eles, talvez a pergunta que eu fiz inicialmente não foi a adequada, eles me responderam de uma forma que eu acreditei que o projeto estava de acordo com o que eles queriam. E, enfim, eu acho que, como a Rosália falou, eu também já comentei em outro momento, acho que foi uma sucessão de erros que aconteceram, e eu acho que é uma questão que a gente vai ter que se aprofundar mais para a gente dar um parecer no novo projeto que vai vir para essa casa. Não concordo tanto assim que não vai ter ambulância, que não vai ter ajuda para os bombeiros, para a brigada militar, porque teve até hoje com a contrapartida da forma como era. Então, eu acho que não é bem por aí o nosso discurso. Mas, sobretudo, eu queria comentar sobre, novamente, a lei que tu trouxe aí de Passo Fundo, sobre o consumo de bebida alcoólica. Eu acho que a nossa cidade, como bem o Denir comentou, eu já fui fiscal, ela tem muita legislação e pouca fiscalização. Eu sempre comentava dentro da prefeitura que uma das coisas que mais me chateava no serviço de fiscal era não poder fazer todo o serviço que eu gostaria de fazer. Porque nós éramos em 2 fiscais, hoje ainda são em 2 fiscais, para uma cidade do tamanho da nossa. Na questão de alvarás, de posturas e de obras, 2 fiscais para toda a cidade, não é um número adequado. Então, acredito que vai servir da mesma coisa, vai ter a legislação, mas não vai ter fiscalização o suficiente para fazer com que seja efetivado. Então, eu acredito que tem que ser repensado também essa questão. Obrigado. Obrigado, Fábio. Esse governo está provando que está quebrando paradigmas. Eu tenho certeza que esse dos fiscalização, que é notório, que é a falta de fiscais, seja mais um. Como teve coragem de enfrentar essa questão da contrapartida, seguramente tem que encarar de frente esse problema também para enfrentar. É notória a falta de fiscais, isso precisa ser resolvido. Vereador Valmor, por favor. Sim, Baroni, obrigado pela parte. Primeiro, Baroni, quero falar sobre criar leis. Não sou contra que seja, quem sabe futuramente, sido criada uma lei que vai ser criada quanto ao consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos. Só que é o seguinte, criar leis, criar leis, não adianta se ela não for cumprida. O que a gente dá uma olhadinha seria na lei do barulho. Ela foi criada, ela funciona? Não funciona. Quantas leis nós vamos criar? E se elas não funcionar? Só criar leis não adianta. Eu acho que nós temos que ter mais fiscalização. Lei do barulho, a gente vê o que mais o pessoal procura e que fala é sobre as algazaras de madrugada, querem dormir, não pode. Ou pessoas doentes que são atrapalhadas por badernas. E a lei existe, mas cumprida não é cumprida. Quanto falar dos universitários, a gente sabe que legislativo errou, executivo, quem sabe, a associação tem errado, mas a gente não está aqui para procurar culpados. Eu deixaria uma sugestão, desta vez não adianta mais, quem sabe numa próxima. Membros do executivo, quando sair a negociação, alguns vereadores, que seja apontado um de cada bancada para acompanhar a negociação junto à associação dos estudantes, para a gente tapar, quando chegar alguma coisa aqui para ser votada, a gente ter o conhecimento total do que foi decidido lá. Porque a gente não pode ler toda a papelada aqui.
o que nos entregaram, o que nos passaram, mas realmente é o que aconteceu, bom, a gente estaria lá, a gente saberia o que aconteceu, o que foi negociado, o que foi acertado, antes de votar. Seria isso. Obrigado. Esse é um outro assunto para futuramente, mas a lei do barulho não é totalmente inoperante, porque ela resolveu uma série de problemas que nós tínhamos. Claro que não resolveu todos, mas ela não resolveu, ela foi útil em alguma coisa. Agora, sem fiscais, sem fiscalização, realmente não adianta ter leis. Por isso que o governo, presidente, para encerrar, tem que encarar esse problema também. Precisamos de mais fiscais para coibir os excessos que são cometidos em todas as áreas. Obrigado. Obrigada, colega Baroni. Ordem do dia. Projeto de lei 13.